pessoal, sou o professor Alexandre Vasconcelos. Estamos aqui hoje para a nossa primeira dica do mestre do nosso canal Contabilidade Sem Dificuldade. O nosso tópico de hoje vai ser conceito da contabilidade. Uma coisa que aparentemente parece básica, muito fácil, mas que nas provas de concurso e até mesmo no exame de suficiência do CRC, lá do nosso CFC, elas são cobradas e por vezes os candidatos perdem aquela questão porque achou aquele conceito básico. Resolvi dar uma geral nesse conceito para mostrar a vocês que com um simples conceito eu consigo fazer um 360 graus no nosso conhecimento de contabilidade. Com esse conceito eu vou mostrar a vocês como eu consigo visualizar a contabilidade como um todo, em características gerais, logicamente, apenas com ele. E já nessa nossa primeira dica do mestre, vou dar a vocês os primeiros contatos com alguns conceitos básicos, logicamente, introdutórios, porque nas nossas outras dicas do mestre terão outros conceitos importantes, mas que a minha intenção hoje é apenas mostrar a vocês como um conceito pode ser de grande valia para você que está se preparando para concursos e que vão realizar provas que caem em contabilidade. Vamos aqui comigo, vem cá. Primeira coisa que está sendo cobrado, conceito da contabilidade. Uma coisa básica, parece básica, mas que ele pode te pegar em algumas situações específicas. Primeiro dele, então vamos lá, conceito da contabilidade. Ciência ou técnica que capta, estuda, registra, demonstra e revela. E aí vem a primeira coisa, os fatos contábeis ocorridos em uma entidade. Veja bem, capta, estuda, registra, demonstra e revela os fatos contábeis. E aí, uma primeira situação muito importante. Eu tenho que saber qual a diferença entre atos e fatos. Porque atos não são registrados pela contabilidade. Já os fatos são registrados pela contabilidade. Ah, é só isso, Alexandre? Não. Vamos entender a diferença entre eles e saber o porquê um é registrado, o outro não é. Vem aqui comigo. Diferença entre atos e fatos. Atos administrativos não afetam o patrimônio. Primeira coisa importante, mas que não falaremos hoje, um rápido conhecimento de patrimônio. O que é o patrimônio? Uma entidade econômico-administrativa, que é um sinônimo de empresa, só existirá se tiver um patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade qualquer. Logo, os atos administrativos não são registrados porque eles não afetam o nosso patrimônio. Um exemplo, Alexandre, assinar um contrato é um ato administrativo, atender um telefone, admitir, demitir. O ato em si, ele vai ter logo à frente consequências, mas o ato em si não afeta o meu patrimônio. Logo, não é registrado pela contabilidade, diferente dos fatos administrativos, também conhecidos como contábeis, fatos contábeis. Opa! E aí tem aqui a nossa dica, afeta no patrimônio. Então, se afeta o nosso patrimônio, pode afetar para mais ou para menos, merece registro contábil, um registro com o famoso débito e crédito, que também será tópico da nossa dica do mestre. Beleza? Ficou claro? Então, primeira coisa importante dentro do conceito, a contabilidade só registra fatos contábeis e não atos. Ficou clara essa dica? Olha a primeira grande situação do nosso conceito. E aí vamos continuar, vem para cá. Ciência ou técnica que capta. Como a contabilidade capta o fato contábil? Ela capta através dos documentos hábeis que vão chegar para a contabilidade. Comprei um veículo, um documento hábil, nota fiscal. Comprei a prazo,
a duplicata a pagar, né? Ela vai ser o documento hábil. Vendi a prazo, a nossa duplicata emitida vai ser um documento hábil. Ou seja, eu capto a informação que é através desses documentos hábeis, primeira fase. Depois eu estudo. Estudo o quê? Vou estudar se este fato afeta ou não o meu patrimônio para mais ou para menos. Então ela capta através do documento hábil, a contabilidade estuda a movimentação patrimonial, se há ou se não há. Se não houver afetado, se o patrimônio não for afetado, eu deixo de lado aquele fato, não vai ser importante o registro, mas se registrar para aumentar ou diminuir é importante. E aí, já captei, já estudei, farei agora o registro contábil, que é o nosso débito e crédito, que hoje não falaremos. Não falaremos porque isso é assunto específico, vai ficar para uma próxima dica do mestre. Já garanto aqui que aqueles que têm dificuldade com contabilização, a nossa contabilidade é sem dificuldade, não há problema, você vai aprender aqui conosco. Então, registro com débitos e créditos. E demonstro onde? Nas demonstrações contábeis. Demonstrações contábeis essas que são de suma importância você ter o conhecimento. Vem aqui comigo, ó. Demonstrações contábeis obrigatórias de acordo com a Lei 6.404. Tem que saber, Alexandre? Tem que saber quais são as demonstrações contábeis que são obrigatórias pela Lei 6.404. Lei essa que vai nortear o nosso estudo, a 6.404 e as suas alterações. E lá diz que nós temos 5 demonstrações contábeis obrigatórias que vocês têm que saber a existência e têm que saber fazer. E nas nossas dicas do mestre faremos algumas situações para que você aprenda a fazer. Vamos simular situações de elaboração de cada uma delas. A primeira delas é o nosso balanço patrimonial. Balanço patrimonial é esse que registra, né, todos os componentes patrimoniais. Bens, direitos e obrigações. Agora há pouco eu falei que patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Mas eu pego esse conjunto de bens, direitos e obrigações e tenho que representar em algum local, em alguma demonstração. É ela, o nosso balanço patrimonial, que vai agrupar os bens, direitos e obrigações, né, divididos em ativo e passivo. Depois falaremos também um pouco mais sobre essa demonstração contábil. Mas para hoje, primeiro contato seu com a matéria, com a disciplina, já fica de bom tamanho você saber que existe um demonstrativo contábil que compila o patrimônio, bem, direito e obrigação, que é o nosso balanço patrimonial. A segunda, demonstração do resultado do exercício. Demonstração essa que serve para apurar o resultado econômico daquela entidade. Saber se houve lucro ou prejuízo. Nossa DRE, demonstração do resultado do exercício, a nossa DRE, que também iremos lhe ensinar a fazer, muito fácil. Terceira, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Apurei o lucro aqui na DRE, como é que esse lucro, como é que ele flui? Então é uma demonstração que vai dar destino ao lucro ou prejuízo, né? Nossa DLPA também aprenderemos a fazer. A quarta, demonstração de fluxo de caixa, muito importante, vai mostrar a movimentação de caixa, como que esse caixa está sendo distribuído, como ele está recebendo, como ele está dando saídas dos recursos. E por último, demonstração de valor adicionado à nossa DVA. Quais são os valores que incorporam o nosso patrimônio de forma a melhorar a nossa composição patrimonial, o que agregou de valor, né?
Só que aqui não basta saber só essa, beleza, eu já sei quais são as 5 demonstrações contábeis obrigatórias. Já sabem, mas o mais importante agora vem essa dica aqui. Elas são obrigatórias de acordo com a Lei 6.454? Sim, mas aí você tem que entender uma coisa. Essa obrigatoriedade, ela vai servir para uma SA de capital aberto, ou ela vai servir também para uma SA de capital fechado. E aí, primeiro vamos explicar, de repente você não sabe o que é uma sociedade anônima SA de capital aberto. É aquela empresa que lista ações em bolsa de valores. Ela vende o seu capital na bolsa de valores, né? Nós temos N exemplos, Petrobras, né? Nós temos grandes empresas hoje, Vale do Rio Doce, todas as empresas que listam, né, ações e os investidores põem dinheiro lá. Uma SA de capital fechado é um exemplo, eu mais uma SA de capital fechado, eu não coloco as minhas ações à venda, eu não quero ninguém investindo no meu patrimônio. Uma SA de capital aberto, eu recebo investimento de fora. Uma SA de capital fechado, eu não recebo investimento de fora. Mas por que eu estou explicando isso? Eu estou explicando isso porque essas demonstrações contábeis obrigatórias, que são 5, não são obrigatórias da mesma forma para um e para outro. As 5 serão obrigatórias se forem para uma SA de capital aberto. Então, se perguntarem a você quais são as demonstrações contábeis obrigatórias para uma SA de capital aberto, não tenha dúvida, são as 5: balanço, demonstração do resultado do exercício, lucros ou prejuízo acumulado, fluxo de caixa e valor adicionado. Agora se liga, se for uma SA de capital fechado, terei balanço patrimonial, terei DRE e terei DLPA. As 3 são obrigatórias sem pré-requisito. Quais são as demonstrações contábeis obrigatórias sem pré-requisito para uma SA de capital fechado? Balanço patrimonial, DRE e DLPA. Entretanto, vou até trocar a cor, se PL, patrimônio líquido, maior que 2 milhões, essa SA de capital fechado também irá elaborar a nossa DFC. Alexandre, e a DVA? Nunca, jamais, em tempo algum, uma SA de capital fechado irá demonstrar a DVA. Ficou claro? Fechando o nosso pacote. São demonstrações contábeis obrigatórias pela Lei 6.404. Não falou em tipo de SA? Você vai responder sim. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração de fluxo de caixa e demonstração de valor adicionado. Agora, se ele começar a fugir para o outro lado, quais são as demonstrações contábeis para uma SA de capital aberto? Nada mudou, continua 5. E se for de capital fechado, sem pré-requisito? Sem pré-requisito, apenas 3, balanço, DRE e DLPA. E com pré-requisito entraria mais a DFC, mas somente se o PL dessa empresa, patrimônio líquido, for superior a 2 milhões. Importantíssimo, não pode vacilar. Veja que o conceito apenas falou de demonstrações. Eu aqui já estou abrindo para que você hoje, na nossa primeira dica do mestre, já conheça a contabilidade com uma visão macro. Depois nós vamos vir com essa visão micro que é específico de cada assunto desse. Beleza, pessoal? Então, outro assunto importante. Voltando aqui então para o nosso conceito. Agora vocês já estão com uma visão bem ampla. Ciência ou técnica que capta, você já sabe, capta através de documentos hábeis, estuda para saber como esse fato afetou o meu patrimônio, para mais ou para menos, registra através dos lançamentos contábeis, demonstra através das demonstrações contábeis obrigatórias, que vocês já sabem tudo, e revela, quinto tópico, revela o quê? Revela os fatos. Como? Através de publicações para que os usuários da informação contábil tenham acesso.
Essas revelações ocorrem com publicações, diário oficial e jornais de grande circulação para que os investidores tenham acesso a esta informação contábil. Acabaram de entender todo o conceito da contabilidade. Revela fatos contábeis ocorridos em uma entidade. Não esqueça que é uma entidade econômico-administrativa, é sinônimo de empresa, com o fim de quê? Para que eu faço isso tudo? Fornecer, isso é importante, fornecer informações sobre a composição do patrimônio. Vocês vão ter dica do mestre só falando de patrimônio, suas variações para saber se foi para mais ou para menos, e o resultado econômico, se houve lucro ou prejuízo decorrente da riqueza patrimonial. Para quem? Para aqueles que necessitam da informação contábil, os nossos usuários da informação contábil, que também falaremos especificamente deles. Beleza, pessoal? Veja que um conceito simples, sem muita pretensão, trouxe uma gama de conhecimentos na nossa primeira dica do mestre, que foi apenas um conceito básico. Como um conceito pode, no seu primeiro contato com a contabilidade, abrir os seus horizontes e já conhecer basicamente um amplo conteúdo da nossa contabilidade. Beleza, pessoal? Essa foi a dica do mestre de hoje. Quem quiser já pode curtir nosso vídeo, deixa seu like aí. Aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam lá, divulguem nosso canal Contabilidade Sem Dificuldade. Siga-nos também na nossa rede social, Instagram, Contabilidade Sem Dificuldade. Inclusive lá já tem essas dicas que eu dou aqui, já tem lá também os nossos slides já mostrando graficamente todos esses conceitos básicos. Valeu, pessoal, por hoje é só, te vejo na próxima dica, espero que tenham gostado, um abraço a todos e bons estudos.